Voltei com mais um vídeo, parte 2, respondendo as perguntas dos nossos seguidores lá do Instagram. Vamos rodar a vinheta e assistir esse vídeo. Bom, então vamos dar continuidade nessa parte 2 do nosso vídeo, ok? A sétima pergunta que me fizeram foi a respeito da bancada da cozinha. Então, a nossa bancada ela é do granito verde Ubatuba, que tem apenas o nome verde, mas ela é preta, tá? E ela mede 1,30 m por 90 m. Perguntaram também como que eu faço a limpeza do granito. É super simples, eu geralmente utilizo a bucha de prato com detergente, passo a bucha na pia toda, inclusive na cuba, jogo água, depois venho com um rodinho, tirando o excesso de água e passo um pano para secar. Quando eu faço algum tipo de tratamento de galinha, por exemplo, ou carne, que aí pode ficar com algum tipo de cheiro na pia, aí eu utilizo algum produto desinfetante, deixo agir por um tempo, utilizo às vezes também a água sanitária, deixo agir por um tempo para poder tirar aquele odor ali da carne ou do frango e depois eu faço a limpeza com água e o pano mesmo, super simples, não tem nenhuma dificuldade para limpar o granito, tá? A oitava pergunta foi a respeito do nosso gesso. A pessoa perguntou quanto que a gente pagou e se a gente teve muito trabalho. Bom, a gente contratou um profissional que cobrou R$ 1.500 para fazer a instalação do gesso. Nós rebaixamos e fizemos uma moldura aqui na sala e rebaixamos o teto e o corredor. No banheiro e nos 2 quartos, nós apenas colocamos as molduras de gesso. A nona pergunta que me fizeram foi a respeito do forno. Se é melhor a gás ou elétrico. Eu particularmente não tenho nenhuma experiência com forno elétrico. Aqui em casa o forno é a gás. Eu não tenho nada do que reclamar. Inclusive o gás daqui de casa não vem tão alto porque a gente não costuma passar o dia todo em casa, nem eu nem meu esposo. Tá aumentando um pouquinho mais agora, né, na quarentena, porque eu tô passando mais tempo em casa. Mas pelo que eu sei um pouco do forno elétrico, eu acho que a desvantagem é que geralmente ele é menor do que os fornos a gás, né? Sem contar que o forno a gás tem o forno que você pode colocar de embutir e o fogão normal que já vem com forno. Então, eu acho que para apartamentos da tenda, que são apartamentos pequenos, o forno a gás, que você pode utilizar tanto um de embutir quanto um fogão normal, nesse caso, em termos de espaço da cozinha, eu acho que pode ser melhor, porque você precisaria ocupar um espaço de armário, por exemplo, para colocar o forno elétrico, né? Como se fosse um gabinete que você precisa colocar um micro-ondas. É a minha opinião, mas é muito leiga em relação a isso, porque eu não sei, de fato, falar muito bem sobre o forno elétrico. Então, é importante você pesquisar mais aí sobre isso, tá bom? A 10ª pergunta foi em que ano nós compramos o apartamento e quando que ele foi entregue. Quando nós compramos, o nosso apartamento ele já estava quase que em fase final de obra. Nós compramos em dezembro de 2017 e recebemos em junho de 2018. Então, a gente não esperou tanto tempo. Mas, durante esse período que a gente esperou, foi o tempo que a gente conseguiu juntar uma graninha aí para utilizar na reforma. Então, façam isso o máximo que vocês puderem economizar enquanto estão aí no período de aguardar as chaves, economizem e façam uma poupançazinha. Eu sei que a gente tem juros de obra para pagar, eu sei que a gente tem já, muitas pessoas têm parcelas intermediárias, parcelas de entrada, mas o pouquinho que você puder economizar, economize que vai fazer diferença lá na frente, até porque os prestadores de serviço, como pedreiro, gesseiro, qualquer outro tipo de prestador de serviço, que vai fazer o serviço para você durante a reforma, se você tiver um dinheirinho para poder pagar à vista, tá? Você consegue um desconto. E nem todos aceitam cartão. Então, essa é a minha dica com relação a isso para vocês, tá? A 11ª pergunta foi se a gente precisou antecipar alguma parcela pré-chave para poder receber as chaves. Não. A gente tinha parcela para pagar até o mês de maio e recebemos as chaves no mês de junho. Então, no mês de junho, a gente já começou a pagar o valor do financiamento. Então, a gente já estava com tudo quitadinho quando a gente foi lá para a AGI. E a última pergunta foi: há quanto tempo que a gente pretendia comprar esse apartamento? Gente, eu e meu esposo, nós já estamos juntos há 12 anos,
somos casados há 6 meses, mas nós já morávamos juntos e a gente já tinha esse desejo de ter o nosso cantinho próprio, porque morávamos na casa do pai dele. Porém, a gente não tinha condições ainda de arcar com a compra de um imóvel. E foi tudo muito de Deus mesmo, aconteceu na hora que Deus quis. Eu sempre falo isso para todo mundo que me conhece, sabe que eu acredito muito no tempo de Deus. Eu sei que a gente não pode ficar de mãos para cima esperando que as coisas caiam do céu, não é isso. Mas tudo acontece no tempo de Deus e o tempo dele é o melhor em que as coisas podem acontecer. A gente já tinha ido na tenda antes, há alguns anos atrás, tentar fazer a compra do imóvel e a nossa renda não era compatível, a gente não tinha condições naquela época de fazer e um determinado dia, simplesmente, a gente resolveu ir na tenda sem nenhuma pretensão, assim, muito grande. A gente foi mesmo assim, vamos passar lá na tenda para dar uma olhada se a gente consegue. E a gente chegou lá, era um dia de sábado, a gente já estava próximo do horário de fechar a tenda, que era próximo do horário de meio-dia, que sábado funciona até meio-dia lá. A gente conseguiu ser atendido e a vendedora mostrou pra gente lá, fez a simulação. Foi assim, ela disse, tudo tá aqui pra que aconteça. A documentação de vocês já tá tudo certinho. A gente já tinha levado a documentação, porque claro, se você for na loja da tenda, não vá de mãos abanando assim, vou levar só meu RG. Não, já leva a documentação certinha pra que eles possam analisar. E aí a corretora disse assim, olha, tem tudo aqui com base na minha análise pra que dê certo. Vamos mandar pro banco pra analisar, tragam esses documentos e tal. E, gente, foi assim, super de Deus. Eu digo a vocês que foi uma coisa de Deus mesmo, na hora que ele quis. E deu super certo. E estamos aqui hoje, morando no nosso cantinho. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Eu não tenho o que reclamar. Eu só agradeço a Deus por ter o nosso cantinho. E a gente tá fazendo as coisas à medida que a gente tem condição de fazer. E essa é a minha dica, né? Mas, na verdade, o meu incentivo para vocês é que aguardem o tempo de Deus, façam tudo, porque no tempo dele tudo vai acontecer. Então não desanime, tudo vai dar certo na hora que tiver que dar. Claro, não fique de mãos atadas achando que vai cair as coisas do céu, porque não vai. Você precisa seguir em frente, você precisa fazer por onde, tá? Mas tudo na hora dele é o melhor que pode acontecer. E eu vou ficando por aqui, não vou me estender muito nesse assunto, mas beijos pra vocês. Obrigada por ficar até o final desse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha. Se inscreve no canal e, claro, vai lá no Instagram, AP203 e acompanha a gente lá também.